Eu gostaria de pedir que todos ficassem mais uma vez de pé. É tão bom que eu, que você, que nós podemos estar aqui. Mas alguém faz a diferença. E nós sabemos quem é. Isso é Deus. E só no momento quando Ele tocar em teu coração, quando Ele aceitar essa palavra que você talvez cantou junto, eu sou teu, algo acontece em tua vida. Nós queremos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós entregamos esses momentos em tuas mãos e eu te peço de coração que teu Espírito possa agir aqui em nosso meio e que nós pudéssemos mais uma vez nos posicionar diante de Ti. Abençoe-nos, Senhor. Amém. Podem sentar. Talvez esta foto, esta imagem é conhecida para uma boa parte de nós. Um quadro dos dois caminhos, um à direita, outro à esquerda, um estreito, outro largo. A pergunta é em qual você se encontra. Eu nesta noite não necessariamente quero falar sobre esses dois caminhos. Eu espero que nesta noite aconteçam talvez duas coisas. Eu gostaria que acontecesse especialmente uma. Que você, ao ouvir a mensagem, não aquela que eu falo, mas que o Espírito de Deus traz em teu coração, que você nessa noite pudesse dizer sim. Eu quero continuar. Eu quero melhorar. Eu quero crescer. Eu quero ter mais de Deus em minha vida. Ou talvez aconteça uma outra coisa para um e o outro nesta noite. Que você diga, eu não estou neste caminho. Eu não estou nessa linhagem, para usar o termo desta noite. Eu quero voltar. Eu quero ir para o outro lado. Eu quero seguir o caminho de Deus. Deus criou o céu e a terra. E Deus colocou sobre a face da terra, na verdade, uma linhagem. Um grupo de pessoas, talvez nós poderíamos dizer. Quando Deus criou o céu e a terra, nós sabemos que Ele apenas criou uma linha, um caminho. E nós sabemos, todos nós vemos e reparamos que Satanás criou a outra linhagem. Não veio de Deus. No jardim do Éden estava tudo bom. A Bíblia diz que estava tudo muito bom. Só existia uma linhagem, mas de repente o mal surgiu. A Eva, lá a primeira mulher, foi tentada e logo após passou a ser a tentadora. O mal que penetrou em seu coração, ela passou adiante. Ainda hoje é assim. Logo depois, eu acho que Eva e Adão lamentaram muito, como nós lamentamos quando as coisas más penetram em nossa vida. Caim matou o seu irmão Abel. E o mal, o ódio, o DNA do mal, ele começou a se multiplicar e se multiplicar sobre a face da terra. As duas linhagens que só seguissem paralelamente, agora estão seguindo o seu caminho. Eu gostaria que o Espírito de Deus sempre já, no início dessa mensagem, nos mostrasse como essas linhagens seguem
os seus caminhos, talvez na história muito pessoal da vida de cada um. Olhando para a Bíblia, eu acho que tudo histórias para nós muito conhecidas. Nós sabemos como Deus interferiu e mandou, por exemplo, o dilúvio. Noé construiu uma arca. Deus novamente tentou interferir para não permitir que a outra linhagem tomasse conta. Logo depois, um passo adiante, outra história famosa da Bíblia, triste da Bíblia, é quando Sodoma e Gomorra foram destruídos. Eu diria até, claro, por Deus. Deus sempre tem a última palavra, mas o mal que tinha contaminado aquela uma linhagem que passou a contaminar a outra linhagem, que Deus viu, eu tenho que interferir. O mal assim segue contagiando gerações e gerações. E de repente acontece algo fora do normal. Depois de muito tempo, Deus se faz homem. Deus interferiu muitas vezes antes, mas Deus se faz homem e mora entre nós. Talvez uma das histórias que tantas pessoas hoje ainda não conseguem compreender, não penetra no coração do ser humano. Na Alemanha existe um programa de TV, onde existe um projeto que acho que a TV inventou, que se chama Undercover, onde um empresário, ele veste a camisa do funcionário, deixa a barba crescer, ou tira a barba, enfim, faz algo para que ele não seja reconhecido, e entra na firma, e trabalha na firma, para ver como, para sentir o que o funcionário sente. Uma sugestão aqui para os chefes de firma. Nós sabemos que Deus fez isso. Deus veio até nós, Deus se tornou bebê, criança, dependente do ser humano, assim parece, para buscar a pessoa mais perdida que está nessa outra linhagem, as pessoas que não tinham como retornar para aquele um caminho. E eu não sei se tem alguém assim hoje à noite aqui em nosso meio. Deus veio, Deus vem e Deus virá, e Deus não se cansa em buscar e interferir para que o ser humano, para que você e eu, para que nós pudéssemos encontrar ou enxergar o caminho certo. E Ele morreu na cruz por nós, para nos dar a oportunidade de voltar para os caminhos de Deus. Gerações e gerações passam sobre a face da terra. Os cemitérios nos mostram isso. Amanhã depois nós estamos lá. E vai chegar o dia. Não sabemos quando para cada um de nós. Mas nós sabemos que vai chegar o dia para todos. Quando nós vamos ver aquele que nos amou, que fez de tudo, que interferiu e interferiu e interferiu, para que nós pudéssemos voltar para os caminhos de Deus. Nós vamos ver Ele de face a face. Eu sempre digo, se nós achamos que Deus é bom, se nós achamos que o céu é lindo, nós vamos nos admirar, nós vamos nos prostrar diante daquele que é muito, muito, muito melhor do que nós podemos imaginar. Todas as coisas ruins sobre a face da terra, às vezes cristãos pensam assim, me aconteceu isso e aquilo, Deus me deu uma chicoteada. Não foi Deus, não. Deus não tenta ninguém para o mal. Deus é aquele que estende sua mão e nos procura levar para retornar. E um dia nós vamos olhar Ele de face a face. E vamos olhar com os olhos de Deus para trás, para essas linhagens. E vamos ver quantas vezes Deus estava no cruzamento dos acontecimentos desta terra, nesta vida e da nossa vida, nos estendendo a mão para que nós pudéssemos voltar. As duas linhagens.
os descendentes de Caim. Lá no início da Bíblia, quando nós lemos, no início, bem no início da Bíblia, nós apenas lemos 5 nomes. Só tem 5 nomes que se consta ali. É Deus, Adão, Eva e Caim. 5 nomes. E de repente a história muda de rumo quando o pecado penetra. Se nós olhamos para os descendentes, ou a história, ou os nomes que muitas vezes estão na Bíblia, onde lemos, não sei se você gosta dessa parte da Bíblia, quando está na leitura da tua Bíblia, e aí você de repente começa a ler, chega naquele ponto onde tem nomes, e Adão gerou, e assim vai. Gosta? Um pai levou seu filho na Alemanha para um lugar onde tinham nomes e nomes e nomes e nomes. Nomes daqueles que foram mortos através de Hitler, através das guerras cruéis que houve, onde as pessoas foram mortas. E o pai levou seu filho e disse: filho, olha esses nomes. Disse: esse nome era o teu bisavô. Faz uma grande diferença, ó. Ele disse que a partir daquele dia, quando ele lê um nome na Bíblia ou em algum lugar, nomes e nomes, ele lembra, atrás de cada nome existe uma história. Atrás do teu nome, o nome Hort, né? Tem grandes histórias de pessoas que andaram pelos caminhos de Deus e outros não sabemos. Não sei a tua história, mas Deus conhece a tua história. Então, quando você lê nomes, lembre-se disso. Atrás de cada nome existe uma história muito profunda. Uma oportunidade para andar num ou noutro caminho, para dar sequência ao mal ou ao bem. Nós lemos de Caim. Quem quiser acompanhar, Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade. Lameque tomou 2 mulheres, sem vergonha, já lá no início. Uma chamava-se Ada e a outra Sila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moraram em tendas. Por que leio isso aqui? Porque as profissões são citadas. E criaram rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, já naquela época. Aqui tem muitos que tocam algum instrumento, né? Já naquela época. Disse Lameque às suas mulheres: ouçam-me, mulheres, escutam minhas palavras. Se Caim é ou foi vingativo 7 vezes, Lameque, quer dizer, eu, o será 77 vezes. O mal tomou o seu caminho. Ou nós poderíamos dizer aqui: Lameque, você não aprendeu nada da história. Você não aprendeu nada de Caim, que não vale a pena errar, que não vale a pena viver nesse caminho do mal. Lameque, você não sentiu o quanto foi duro para Caim, após ele andar pelos caminhos errados, ter que sentir na pele aquele momento quando Deus chegou lá no Jardim do Éden, chegou lá no início, chegou a Caim e disse:
Caim. Eu não posso nem imaginar como foi isso. Quando Deus chegou a Caim, Caim, onde está o teu irmão Abel? Onde está? Caim, o que foi que você fez? Caim, por que você seguiu esse caminho? Caim, por que você não estava disposto a dar a melhor oferta, enquanto teu irmão ofertava o que ele tinha de melhor para mim, como eu o exigia, como eu o queria? Caim, por que você seguiu esse caminho? E agora Deus teve que dizer para Caim, Caim, você precisa sair da área protegida de Deus, do teu Criador. Você pode imaginar isso? O que isso significou? Não apenas para Caim, não apenas essa dor que ele teve que sentir, eu errei, eu pequei, e agora eu preciso me afastar. Leia lá nas primeiras páginas da Bíblia. Eu preciso me afastar da presença de Deus, da área protegida de Deus. Eu preciso me afastar das bênçãos de Deus. Eu não estou mais na companhia de Deus. Não apenas o que Caim sentiu. Você imagina o que Deus, o Criador, sentiu quando teve que dizer para Caim, Caim, vá. Como será que se sente um pai ou uma mãe quando tem que deixar o seu filho seguir pelos caminhos maus, sofrer as consequências de decisões erradas? Todos nós sabemos que o coração de um pai, de uma mãe, dói. Também o coração de Deus doeu e dói quando o ser humano dá passos errados, quando o ser humano faz o que não devia fazer. Caim se afastou da presença de Deus e agora Lameque diz, eu vou fazer 7 vezes pior. Lameque, você não entendeu nada? Você não aprendeu nada? Você não sofreu suficiente já longe da presença de Deus? Enquanto eu falo de Caim e de Lameque, eu acho que o Espírito de Deus também toca em teu e meu coração e nos leva a lugares, a momentos quando nós nos decidimos de uma forma errada. Será que não aprendemos o suficiente? Será que temos que sofrer mais até aprender a ficar perto de Deus e nos caminhos de Deus? Quando olhamos para a vida de Abel, e a Bíblia nos descreve, não apenas nesses capítulos, ou nesses versículos, os descendentes de Abel. E esse texto que nós vamos ler agora, eu espero que ele toque em nossos corações. Lemos o texto. Abel tinha sido morto. E agora se passou um bom tempo. Caim tinha se afastado da presença de Deus e a sua geração, ou seus descendentes, foram seguindo seus caminhos. E nós praticamente não lemos nada daquela linhagem do bem de Abel. Parecia que o bem estava sem herdeiros, sem ser seguido essa linhagem. E agora Deus interfere e concede novamente a Adão um filho. Nós lemos. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Deus me concedeu um filho para seguir a linhagem de Abel. Para seguir a linhagem do bem. Deus interfere novamente. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos.
E agora esse texto. E nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. É como se tivesse passado uma época assim, nessas gerações de Caim, onde o mal se multiplicou, e aparentemente ninguém, ou quase ninguém, estava mais invocando o nome de Deus. É isso que esse texto nos dá a entender. E agora, finalmente, às vezes não conseguimos entender Deus, né? Deus tem uma paciência que nós não temos. Nós, volta e meia, queremos ajudar a Deus um pouquinho, ser um pouquinho mais rápido nas coisas que nós queremos. Conhece isso? Abraão fez isso, se deu mal. E quando nós o fazemos também, nos damos mal. Mas aqui, finalmente, de repente, a linhagem começou novamente, e através desse filho Sete, que foi a substituição para Abel, as pessoas começaram a orar novamente. As pessoas começaram a se lembrar, existe um Deus, existe um Criador sobre nós. A que isso pudesse acontecer também em nossas vidas. Continuamos a ler. Este é o registro da descendência de Adão. Preste bem atenção ao que está escrito aqui. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Mais uma vez, quando Deus criou o homem, Ele fez o homem semelhante a quem? A Deus. Agora preste atenção como continua o texto. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, esse Adão tinha uma saúde. Adão gerou um filho à sua semelhança. Você percebeu a diferença? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou eles à imagem de quem? De Deus. Quando Adão e Eva agora tiveram o filho, Sete, ele foi criado à imagem de quem? De Adão. Adão era semelhante a Deus. O filho de Adão era semelhante a Adão. Em outras palavras, a parte humana, nós humanos com nossas limitações, aquilo o que o pecado causou lá no jardim do Éden, a desgraça, a tendência para o mal, de fazer as coisas erradas, estava ali dentro, no DNA das gerações de Adão. Só para concluir aqui, depois que Adão gerou Sete, quer dizer, esse filho chamado Sete, Adão viveu 800 anos, jovem, né? E gerou outros filhos e filhas. Esse era bom. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Vamos fazer umas comparações. Na cronologia de Caim, Caim está no início. Vocês lembram do texto que eu li antes? Quando lemos de Caim na Bíblia, está descrito aquilo o que Caim fez. Caim estava no início. Na cronologia de Abel, ou de Sete, que era o substituto para Abel, que foi morto, Deus está no início. A pergunta para todos nós: quem está lá no topo? Quem está em primeiro lugar? Quem tem a prioridade na tua vida, nos teus pensamentos, nos teus afazeres? Quem está lá no topo? É aquilo que você faz ou é Deus em tua vida?
Você se define pela tua profissão? Você se define através dos teus estudos, da tua formação? Você se define através daquilo, do valor que os homens, que as pessoas dão a você? Ou você se define através daquilo que Deus é em tua vida? Mais uma vez, de uma forma um pouco diferente. Na cronologia de Caim, é enumerado o que Caim fez, as profissões. Criou cidades, e assim por diante. Na cronologia de Abel, está lá no topo o relacionamento com Deus. E automaticamente eu tenho que me lembrar do Evangelho de João, capítulo 15. Quem conhece a Bíblia, acho que ama esse capítulo. Uma, porque Jesus compara o nosso relacionamento com Ele e com Deus com uma videira que dá frutos. E só dá frutos quando está relacionado, quando está. E nós só podemos viver, sobreviver nessa terra de uma maneira saudável e permanecer na linhagem de Deus quando estamos ligados a Jesus. Quando estamos firmes na mão de Jesus. No momento quando nós largamos, soltamos a mão de Jesus, nós estamos afastados da presença de Deus, que nem Caim, que teve que sair, não sei como saiu, e não sei como nós nos sentimos quando essa mão de Deus não está em nossa vida, quando não sentimos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, tivemos ontem, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Lá no topo tem que estar o relacionamento com Deus. Ainda do Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 9, gosto muito daquela parte, quando Jesus toma seus discípulos assim para o lado, imagina isso, Jesus com seus discípulos, a sós assim, e daí ele disse, assim como meu Pai me amou, eu também amo vocês. Amem uns aos outros. Imagina se Jesus está aqui agora. Ele está aqui. Ele está aqui. Imagina você e Jesus agora. Assim, um grupinho pequeno. E Jesus chega para você e diz, assim como meu Pai me amou, eu também te amo. Esse é o relacionamento que Deus quer em nossas vidas. Esse é o relacionamento na trilhagem, na linhagem de Deus. Este é o caminho no qual nós só podemos nos manter quando nós permanecemos em Jesus. Quando nós não estamos preocupados com aquilo que nós somos e fazemos, como Caim. E sim, quando nós apenas mantemos nossas mãos nas mãos poderosas de Deus. Quando vamos voltar à Alemanha agora, já temos placas enormes, cartazes na igreja, para uma série de mensagens sobre o tema põe a tua mão, lege deine Hand in die Hand Gottes und gehe vorwärts, para quem entende alemão. Põe a tua mão nas mãos de Deus e siga adiante, na linhagem de Jesus. E não largue essa mão nunca, porque fora dos caminhos de Deus, nós não temos chances. Porque, como na história, nós vamos perceber que sempre quando o ser humano sai do caminho de Deus e se une com os caminhos do inimigo,
as coisas desandam. Apenas algumas partes da história da Bíblia, onde pessoas fizeram fusões, entraram no caminho do mal. Como já disse, Abel, ele seguiu o caminho do bem. Caim seguiu o caminho do mal. Noé obedeceu e construiu a arca. O povo preferiu a imoralidade. Eu não sei quantos foram arrastados. Abraão, quando teve aquele conflito com Ló, escolheu as montanhas rochosas, e mesmo com as montanhas rochosas, ele construiu um altar e adorou a Deus. Ló escolheu o vale, aparentemente bom, e nós sabemos o fim que levou, como disse antes. E assim a história continua nos dando exemplo, como sempre pessoas de repente se voltaram a Deus ou saíram dos caminhos de Deus. E essas linhagens que muitas vezes se cruzaram, se uniram, onde pessoas não andaram pelo mesmo caminho, pelo caminho de Deus, isso está em meio à nossa sociedade. Uns seguem por um caminho, outros por outros. E muitos deixam-se levar para o outro lado. Isso cruza por meio de famílias, casais, onde um serve a Deus e outro deixa-se levar para um outro lado. Eu acho que essas linhas também estão nas igrejas. E conhecemos histórias da Bíblia, que Jesus conta, das 5 mulheres prudentes e as imprudentes. Uns seguem por um caminho, outros seguem por outro caminho. Nós lemos na Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4. Aqui tem um texto agora, talvez bem estranho. Talvez um texto até para um ou outro, de repente já, que é claro para ele, para muitos, eu acho que para a maioria, um texto que confunde a cabeça um pouco. Vamos prestar atenção ao texto. A Bíblia diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas e filhos. Os filhos de Deus viram que as mulheres dos homens eram bonitas, sem vergonha, né? Mas em achar bonito, normalmente não tem problema, né? Não sei. Escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Espero que não vou esquecer, depois comentar esses 120 anos. Naqueles dias, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Talvez muitos agora se perguntam o que foram esses filhos, quem foram esses filhos de Deus e quem foram esses filhos dos homens ou filhas dos homens com os quais eles se uniram em casamento e tiveram filhos. Filhos dos homens, filhos de Deus e os gigantes e heróis da terra. Eu gostei muito quando, há tempos atrás, eu li esse texto e preguei daí em Bremen também sobre esse texto.
E me chamou a atenção que, se nós vamos olhar de uma maneira superficial para esse texto, nós dizemos: estranho. Foram anjos? Será que desceram para a terra, tiveram relações? Tem interpretações assim. Com as filhas dos homens, e daí nasceram os gigantes? Na verdade, não tem nada a ver. Na mitologia grega, nós sabemos que eles têm as crenças que os deuses têm filhos. Nós sabemos que Deus só tem um filho, Jesus. Aquele que veio para nós. A Bíblia também nos chama de filhos de Deus. E o que é isso agora? Se nós vamos olhar para a linhagem de Abel, eu acho que todos nós vamos ter facilidade para entender que os filhos de Deus foram os descendentes de Abel. Os filhos de Deus foram aqueles que seguiram o caminho de Deus. Os filhos de Deus foram aqueles que começaram a invocar o nome de Deus. E os filhos dos homens foram os descendentes de Caim, que seguiram o caminho do mal. E agora houve um cruzamento. E agora houve uma fusão. A fusão entre os dois, as consequências, afastados dos caminhos de Deus. Que triste observar isso na história, que triste é observar isso na vida do ser humano, quando o ser humano entra em fusão, quando o ser humano se une com os caminhos do mal, em observar que Satanás tem a vitória, que o mal tem a vitória. Nós conhecemos a história de Sansão, que deixou-se envolver através de uma mulher estrangeira. Nós conhecemos a história de Salomão, que começou a amar as mulheres estrangeiras. E agora alguém talvez possa pensar, então Deus é racista, Deus é contra a união das raças? Isso na verdade não está escrito na Bíblia. O problema não foi a união das raças, o problema é a união da idolatria. Quando o ser humano se une com, talvez em casamento, ou cria uma amizade com alguém, uma amizade profunda, com uma pessoa que não ama o nosso Deus, com uma pessoa que vive uma vida idólatra, com uma pessoa, quando se une, onde existem os dois caminhos, e é por isso que a Bíblia nos adverte que nós temos que cuidar com o jugo desigual, mas isso não apenas no casamento, em toda a nossa vida. Então, a fusão dos dois caminhos. Eu não sei em que ponto da tua vida, de repente, nós temos a tendência de negligenciar a nossa vida com Deus e começar a permitir que o pecado, que o mal penetre em nossa vida. Lentamente, o mal penetra em nossa vida. Há pouco tempo atrás, quando o nosso neto, Felipe, 6 anos de idade, eu disse para ele: Felipe, eu tanto gostaria que chegasse aquele dia quando você vai ter uma carteira de motorista. Ele tem 6 anos. E quando, em vez de eu te levar para algum lugar, você leva o OPA. Daí ele disse para mim: opa, e se você já morreu até ali? Fiquei primeiro. Daí eu digo: bom, daí eu estou lá com Jesus, eu vou esperar por ti. Daí ele pensou um pouco e disse: mas como eu vou te achar lá? E eu pensei agora, o que eu vou falar? Eu digo: Felipe, sabe de uma coisa? Quando você chegar no céu, a primeira pessoa que você vai ver é Jesus. E quando você vê Jesus, você diz para ele: Felipe, onde está meu opa? Jesus, onde está meu opa? Ele vai saber.
E numa outra ocasião, um pouquinho depois, tive uma conversa quase parecida com ele e disse: pois é, se eu morrer, então o Pai espera por ti. E aí ele me largou uma. Aí ele disse: e se você não for para o céu? Fiquei de boca trancada. Em que linhagem você está? Quais são os caminhos que você segue? A história se repete de Caim e Abel. Ou melhor, da fusão, da união dos caminhos. Onde o ser humano não vigilia, onde ele não está atento. Quando o mal de repente começa a penetrar na vida do ser humano, nós negligenciamos as pequenas raposinhas, como a Bíblia diz, e não cuidamos o bastante para que o nosso relacionamento com Jesus esteja tão perfeito para que o inimigo não tenha espaço dentro da vida, da nossa vida. Deus, como disse na história, não se cansou em interferir, em avisar, em ajudar, em alertar o ser humano. Mas as pessoas, durante os séculos, foram caindo, morrendo. E durante o nosso século, se nós olhamos para a vida do ser humano, nós temos que chorar em ver quantas pessoas que uma vez estavam no caminho de Deus, que uma vez ouviram o Evangelho, que uma vez que nasceram numa família cristã, que uma vez estavam na escola dominical, que uma vez estavam numa juventude, num grupo juvenil, que uma vez entregaram sua vida a Jesus, e hoje estão uma fusão entre o bem e o mal venceu. Eu não sei se nesta noite você diz: graças a Deus, eu estou na mão de Jesus. Eu sei que eu sou humano, e eu sei que tenho minhas dificuldades, minhas limitações. Você tem, eu tenho. Todos nós lutamos. Mas eu espero que você possa dizer nessa noite: sim, eu estou na mão de Jesus. E nessa mão eu quero permanecer. Eu sei que minha mãozinha é fraca. Eu não tenho a força suficiente para caminhar a minha vida até o último dia, até o último fôlego, para permanecer nesse caminho. Mas Deus é mais forte do que eu. Deus é mais forte do que o inimigo. E por isso eu entrego sempre novamente a minha vida nas mãos de Jesus. Alguém disse: nós temos que nos converter todo o dia novamente. Isso não significa porque estamos errando, pecando toda hora. Não, todo dia que nós levantamos, teríamos que dizer: Jesus, a minha vida é tua, não do inimigo. Os teus caminhos são meus caminhos, eu quero seguir no teu caminho. Senhor, abre os meus olhos, faça eu ver, eu sentir aonde o inimigo tenta me atacar, me desviar dos teus caminhos. Eu não sei se tem alguém nessa noite aqui em nosso meio que diz: eu não estou nas mãos de Jesus. Eu sou da linhagem de Abel. Eu fiz uma fusão. Eu queria construir cidades. Eu me determino por aquilo que eu faço, que eu sou. Ou o pecado tomou tanto espaço dentro da minha vida que Deus não tem lugar. Eu acho que vocês conhecem um filme chamado Os Corajosos. Conhecem? Quem conhece sabe do que eu estou falando. Nós fizemos 2 meses culto com esse filme em nossos programas na Alemanha. Toda a igreja assistiu. E ali no final desse filme, alguém levanta a mão e diz, onde estão os pais? Os pais em nosso mundo
que dizem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde estão os pais, as esposas, as mães, os líderes de nossos grupos na igreja, os líderes em nossa cidade? Onde estão os homens de Deus que se levantam e dizem: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu me levanto para seguir o caminho de Jesus. Eu quero sair do caminho errado, eu quero continuar no caminho certo. Que Deus possa nos ajudar para que nós não seguíssemos a linhagem de Caim, e sim a linhagem de Abel, a linhagem de Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O hino que o conjunto cantou no final: aqui está a minha vida, Senhor, eu estou aqui. Responda a Deus nessa noite, se você quer continuar com Ele, se você precisa da força dEle, ou se você quer passar para o caminho dEle. Que Deus te abençoe e te ajude. Amém.